Tudo bem, então, irmãos, na semana passada, nós começamos aí a trabalhar a diferença entre salvação e santificação, ok? Então, vimos na semana passada, pelo menos aqui, três diferenças, né? Três diferenças. Nós vimos a primeira diferença entre santificação e salvação é que a salvação, ela é permanente, ou seja, nós estamos salvos, nós permanecemos salvos para sempre. Então não tem como alguém que passou pelo processo da salvação, pelo processo da justificação, perder isso, perder essa condição. Não tem. Aquele que é salvo está salvo. Ele não perde, ele não deixa de ser salvo. É isso que nós cremos. A gente sabe que tem grupos aí que vão divergir sobre isso, mas biblicamente, quando a gente olha as escrituras, principalmente quando nós olhamos ali João 5:24, a gente percebe que é bem claro sobre a questão da vida eterna, que ela é dada, que aquele que a tem não entra em juízo, né? Não entrará em condenação. Ele tem a vida eterna, ele passou da morte para a vida. Então, nós somos justificados mediante a fé em Cristo, e essa justificação é o ato legal de Deus que nos declara salvos. Então, esse ato legal que Deus nos declara salvos, não por nossos méritos, mas por causa de Cristo, já nos já é a certeza, é definitivo que ele nos salvou e essa salvação é para sempre, ok? Mas do outro lado, nós temos a santificação, que é diferente, né? Não é uma posição permanente, mas é uma condição interna. Ela depende da condição da nossa vida. Então, cada salvo agora condiciona a sua vida ou coopera para viver em santidade a Deus por toda a vida. E aí citamos 2 Coríntios 7:1 e 1 Pedro 1:15 e 16. Então, agora, nesse momento da santificação, há uma cooperação entre o homem e Deus, certo? De Deus, como a gente leu até ali em 2 Pedro capítulo 1, dele de nos oferecer tudo para a vida e piedade, certo? Para vivermos aqui, para vivermos de uma maneira que é piedosa, que é santa, e ao passo que também nós somos chamados a ser santos como ele é santo. Somos chamados à santificação, como está ali em 1 Pedro 1:15 e 16 e 2 Coríntios 7:1, que nos diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Então aqui há uma ordem. Então não é só Deus que me santifica, né? Não só vem, não é um ato somente dele, mas é um ato da minha vida também. Eu preciso, já que eu sou salvo, já que eu tenho as promessas da vida eterna, me purificar, né? Tenho que me esforçar para me purificar, obviamente, é, pela graça e por tudo aquilo que Deus nos dá para que isso ocorra, ok? Aí a gente vai ver aqui uma segunda diferença entre santificação e salvação. Então, a salvação, ela é igual para todos os cristãos, ok? Então, todos os cristãos são salvos da mesma maneira. Como é que um cristão é salvo? Pela graça de Deus, na fé em Jesus Cristo. Então, essa é a maneira como uma pessoa é salva. Não temos múltiplas maneiras de sermos salvos. Olha, um vai ser salvo pela fé em Cristo, o outro vai ser salvo pelas obras, o outro vai ser salvo pela fé em Cristo e obras, né? Tem outros que vão ser salvos de outra maneira. Então não tem isso. A salvação é pela graça de Deus na fé em Cristo Jesus. E aí nós temos Romanos 4:24 a 25, que eu gostaria que um irmão pudesse ler, e o outro irmão pudesse ler Romanos 5:18. Quem pode ler Romanos 4:24 a 25? Mateus? Romanos 4, 24 a 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos nele, que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor,
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ok. E aí, note, né, desses dois versículos, ele fala, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, ou seja, ele fala aqui, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que os citou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossa causa, por causa da nossa, perdão, transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o motivo de Cristo ter sido entregue por causa das nossas transgressões e ele ter ressuscitado e nos dado a justificação é porque esse ato da morte dele, do sacrifício dele, foi dado igualmente a todos. Então, quando Cristo estava naquela cruz, ele estava salvando a todos de uma mesma maneira. E essa mesma maneira é através da sua morte. Então, não tem distinção. Alguém que vai ser salvo por obra, outro que vai ser salvo porque creu em Cristo, não. Todos são salvos mediante a fé em Cristo. E Romanos 5,18, igualmente, né? Como é dito aqui. Posto que a nós igualmente. Agora, Romanos 5,18. Alguém que possa ler esse Posso ler? versículo? Posso ler, pastor? Pode ler. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ok. Então, aqui o que nós percebemos é que, do mesmo modo em que por um homem veio o pecado a todos nós, então, da mesma forma, Deus ele estabeleceu, agora para a salvação, que por um homem viesse a justiça àqueles que vão ser salvos, né? Aqueles que vão crer para a vida eterna. Então, se em um homem houve o pecado, e esse pecado é transmitido a todos hoje, Deus, por um homem agora, ele chama todos para que creiam nele, certo? Então a gente percebe aqui que é uma maneira em que vem a salvação. A salvação ela não tem múltiplas maneiras, é uma só. E é através do ato gracioso de Deus de entregar o seu Filho Jesus Cristo. O homem aqui, né? Um só ato de justiça veio a graça a todos os homens, e esse ato de justiça é o ato da morte de Cristo na cruz. E aí, quando a gente olha para a santificação, a gente vai ver que isso é diferente para todos os cristãos, ok? A santificação, ela vai ser diferente para todos os cristãos. Interessante. Nem todos os cristãos terão o mesmo empenho, e aqui eu coloquei a palavra empenho, nível, né? A gente pode pensar assim também, de santidade, se comparados, ok? Então, nem todos terão o mesmo empenho, o nível de santidade, se comparados. Obviamente, o ideal é que todos ah, tenham o mesmo nível, né? Todos alcancem ali, obviamente, agora aqui nessa vida, uma santidade grande, né? Vamos dizer assim. Todos se santifiquem mesmo no nível em que estamos no auge, vamos dizer assim, né? Se é que existe isso. O auge da santidade seria a glorificação, né? Mas, vamos dizer assim, um nível ah, em que cresçamos em santidade, né? Em que cada vez cresçamos em santidade, em nível alto, né? Em santidade. Mas isso não ocorre entre todos os crentes. A gente vai ver durante até mesmo a história da igreja, em que tiveram santos de Deus que passaram e experimentaram ah, em sua santidade coisas que nós não experimentamos, que é bem possível que talvez não possamos experimentar. Obviamente, isso não nos impede de buscar, e esse é o alvo, é buscar sermos santos a Deus, ok?
Ah, pastor, então se eu não vou talvez ser igual a um Spurgeon, né? Então, para quê, né? Eu vou me dedicar. Então, a gente vai ver que a sua dedicação não é para você chegar até como Spurgeon era, ou como Jonathan Edwards era. A sua mira de santidade não deve ser esses homens. Esses homens, sim, são exemplos, são modelos, e outros que a gente pode encontrar por aí, de talvez de queremos ter uma santidade igual para vivermos uma vida cristã abundante como eles viveram. Mas eles não são o modelo. E no fim de tudo, pode ser que Deus nos conceda chegarmos aonde eles chegaram, ou não. Então, no fundo, irmãos, a, a busca por santidade é o que devemos fazer, independente do que alcançaremos nessa santidade, né? Em que nível nós vamos chegar. Se seremos talvez próximos ali a um Jonathan Edwards, a um Spurgeon e a outros heróis da fé, ou outros homens aí que se dedicaram sua vida a Deus, ou não. Então aqui Deus não está te prometendo, olha, né, você vai ser igual a fulano, mas ele está prometendo algo muito maior do que esses homens, que é te formar a imagem de Cristo. E isso daí leva tempo. Cada um tem o seu processo, tem o seu momento, como a gente vai ver ali em Marcos 4:20. Quando a gente lê Marcos 4:20, aqui Cristo está falando sobre a parábola do semeador, né? E no final da parábola aqui ele vai comentar sobre aqueles que foram semeados em boa terra. E ele diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra, ouviram a pregação do evangelho, receberam a pregação, ou seja, creram, e diz: frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Né? E o que a gente observa aqui? É que esses que ouviram a palavra e receberam, eles tiveram frutos, eles deram frutos. Só que eles não deram frutos iguais. Um deu fruto em 30, outro deu fruto a 60 e outro a 100 por um. Isso nos mostra o quê? Primeiramente, uma relação que existe entre você frutificar a Deus e a sua santidade. Uma vez em que somos mais santos a Deus, mais seremos frutíferos a Ele, certo? Porque se você olha para a parábola da videira, você vai perceber isso, que toda árvore que der fruto, né, todo o ramo que der fruto, ele limpa, né? E ali é o quê? A santidade. Ele vai nos limpando, ele vai nos mostrando, né, ali a nossa sujeira, vai nos limpando para que possamos dar mais fruto, certo? Então, há uma relação entre santidade e fruto, e frutificação. Então, à medida que eu vou me limpando a Deus, que Deus vai limpando o meu galho, né? E eu vou gerando mais frutos para Ele. E aqui ocorre que existem pessoas que estão frutificando a 30, a 60 e a 100. Ok? Então, isso nos mostra que não quer dizer, claro, que esse a 30 nunca vai chegar a 100, e nem o que for de 60 vai chegar a 100. Mas a questão é que há um processo. Nem todos imediatamente ou rapidamente chegarão a, a frutificar a 100. Como também pode ser que Deus, ele não vai te dar a condição de você chegar ali a frutificar como aquele que foi a 100. Né? Então, a questão o nosso contentamento é buscar a Deus e fazer aquilo que Ele nos pediu. E à medida em que nós estamos fazendo isso, nós vamos crescendo e Deus vai nos esclarecendo e nos mostrando, pela graça dele, o que precisamos fazer para Ele. Né? Esse crescimento em santidade, à medida que a gente cresce, a gente vai vendo a nossa necessidade, a necessidade da obra de Deus, e vamos fazendo a obra que Ele nos chamou. Mas o nosso olhar deve ser sempre para Cristo. A questão aqui é que o que eu queria enfatizar é que a gente não precisa ficar nos comparando. E geralmente a ideia que nós
temos em mente, uma tentação que nós temos em mente, é a comparação. A gente olha para alguém que serviu e foi muito útil para a obra de Deus e foi alguém santo e piedoso, e a gente, ao invés de almejar viver como aquela pessoa viveu, assim, em termos de ser santo como ele, a gente quer ser igual àquela pessoa. Ao invés da gente extrair princípios da vida daquela pessoa e usarmos para a nossa vida, que é o correto, é o que devemos fazer, a gente quer ser igual àquela pessoa. Então, tem muitas pessoas que imaginam que, se eu quero ser útil a Deus, eu tenho que largar tudo, eu tenho que viver pela fé e no meio de um mato e pregando para os índios. E aí que eu vou mais ser santo e piedoso a Deus. E não é assim. A obra que Deus chama cada um é diferente, né? O agir em santidade na vida de cada um vai ser diferente também, a depender da obra que Deus nos chama para poder fazer, ok? Mas isso não quer dizer que devemos estagnar. Então, se Deus me chamou para uma obra pequena, então eu vou precisar de pouca santificação. Não, porque a gente vai ver que nós não nos santificamos por causa daquilo que somos chamados a fazer. Não é somente por isso, mas em primeiro lugar, porque devemos ser gratos a Deus e honrar a Deus diante daquilo que ele já fez para nós. É em louvor e glória a Deus que nos santificamos. E não pelo fato de que me santificando, Deus pode me abençoar, ou pode me tornar mais piedoso, ou pode me tornar mais um homem santo, ou pode me trazer sei lá, algum status diante do meu grupo, em que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou mais santo do que A ou do que B, né? Então, tem muita gente que usa também a questão de piedade, de ser santo, para poder também querer se aparecer. Então, olha, se eu for mais santo a Deus, então as pessoas falarão mais de mim. Então, temos que ter cuidado com essas coisas, certo? Porque o alvo da santificação não é isso. A gente vai ver daqui a pouco. Mas o alvo da santificação não é nos parecermos, e mostrarmos o quanto somos piedosos, certo? Apesar de que, claro, não há, obviamente, uma igualdade de crescimento e santidade para todos. Por quê? Porque todo mundo aqui tem um coração que é pecador, tem ah, coisas na sua vida que precisam ser tratadas e trabalhadas que são diferentes de outros cristãos, de outros irmãos, certo? Tem personalidade diferente, tem históricos diferentes, tem uma vida diferente. Mas a questão é que, no fim de tudo, todos serão glorificados. Até aquele que frutificou a 30, até aquele que frutificou a 60 e aquele que frutificou a 100. No fim, todos serão glorificados. No fim, todos estarão com o Senhor na glória e serão santos por iguais, né? Sim, na glória, claro, plenamente. E o versículo ali de 1 Tessalonicenses 4, aliás, 1 Tessalonicenses 1, 7 a 8. Alguém que possa ler esses versículos, por favor? Agradeço. Mateus, pode ler. 1 Tessalonicenses 1, 7 a 8. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Esse texto é bem interessante aqui, né? Que fala aquilo que eu acabei de dizer sobre a questão de um modelo, né? Note aqui que Paulo ele está elogiando aos Tessalonicenses, né? Eles se tornaram ali, dentro daquela região em que eles viviam, modelos para outros crentes, sobretudo crentes que estavam na Macedônia e crentes que estavam na Acaia, que eram regiões próximas ali, né? Macedônia e Acaia não eram cidades, como a cidade de Tessalonicense,
mas eram regiões. Então, ou seja, igrejas das regiões da Macedônia e igrejas das regiões da Acaia ficaram impressionados pela maneira como os tessalônicos viviam a vida cristã. E aqui, claro, Paulo até vai dizer depois ali sobre a santidade deles, né? É citado como eles deixaram a idolatria, como que eles se achegaram a Deus, certo? Então, aqui é esse típico exemplo daquilo que nós acabamos de falar. Então, vamos ver crentes que vão estar mais na frente ali, como os crentes vamos dizer assim, dessa igreja em Tessalônica, que estavam crescendo e frutificando em santidade muito mais rápido do que outros irmãos de outras igrejas ali em volta, certo? Claro, pode ser inúmeros fatores, como a gente falou, né? Pode ser porque realmente esses irmãos estavam se dedicando a isso e aqueles outros irmãos não. Ou pode ser um fator de Deus, que Deus estava querendo utilizar aqueles irmãos em Tessalônica para uma obra grande ali, e por isso precisava que esses irmãos se santificassem para aquela obra que ele estava querendo realizar naquela cidade, certo? Então, a ideia é que quando a ideia também do avivamento, nenhum avivamento, nenhum fruto de avivamento surge se não existir a santidade. E quando Deus quer trazer um avivamento, ele vai também interferir na nossa santidade, no nosso crescimento em santidade. E isso pode ser que seja mais rápido, ok? Então, a questão é que quando nós estamos falando de santidade, há uma cooperação entre Deus e o homem, certo? Então, há um nosso esforço, há o esforço de Deus, mas no fim de tudo, a gente tem que lembrar que vai ter diferença. Vai ter diferenças entre níveis de santidade entre uns crentes e outros crentes. E aí, será que tem como alguém que é salvo ele continuar numa vida de não santidade a Deus? Não, não tem como. Todo aquele que é chamado pelo Senhor, conforme a parábola da videira, vai frutificar para ele. Quer seja pouco, quer seja muito, e ele vai ser limpo para que ele frutifique. Então, se existe alguém que se diz ser salvo, ser crente, mas não está frutificando a Deus e, por tabela, não está mostrando uma obra de santidade na sua vida, não está ali crescendo em santidade, é porque essa pessoa realmente não passou pelo processo da transformação, da salvação, né? Então, você como um crente, e você percebe isso claramente, da época que você não conhecia Cristo para a época que você conhece a Cristo, muita coisa mudou na sua vida espiritual, mudou? Eu olho para a minha vida, eu vejo. Hoje, com toda certeza, eu posso olhar para a minha vida espiritual e notar coisas que há 10 anos ou mais de tempo de crente que eu tenho, eu não consegui entender. E hoje eu entendo. E hoje eu estou amadurecido. E o fato de eu permanecer na igreja do Senhor, servindo a Ele, firme, sem esmorecer, sem se desviar, é também um indício de que eu estou crescendo nele, né? Claro que não é o indício óbvio. O indício óbvio é você olhar para a sua própria vida e ver realmente as mudanças nas suas afeições, nas suas atitudes. Não quer dizer que você não peque mais, obviamente, mas a gente percebe em nós uma mudança, né? Sobretudo nas áreas em que nós temos e tínhamos dificuldades, pecados, vícios, em que Deus foi vencendo, e, através também do nosso esforço, ouvindo e obedecendo a Ele, vamos vencendo isso. Agora, se você está falando de uma pessoa que se diz ser salva, mas a pessoa não está no meio do povo de Deus, não está numa igreja fiel, numa igreja que prega a palavra, não busca crescer em santidade na sua leitura diária, em oração,
ela ainda tem vícios que ela carrega ao longo da sua vida que ah, cada vez mais piora a condição dela diante de Deus, né? Na sua comunhão, sua vida com Deus, cada vez mais se afundando no pecado. É uma pessoa que vive numa rebeldia, cultuando ou dizendo que é um crente por uma mera conveniência, ela não foi salva de fato. Então, tem essa característica de que perceber que alguém é salvo ou não, isso só a pessoa e Deus sabe. Mas a gente pode, através de algumas evidências, entender se aquela pessoa ela realmente tem um coração convertido a Deus. E essa pessoa vai mostrar. Até porque aquela pessoa que não é salva, o que que a palavra de Deus diz em Salmo 1? Que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Então, alguém que é realmente um salvo, ele vai continuar firme. Quer seja aqui nessa igreja, quer seja uma outra igreja que prega fielmente a palavra, mas o ímpio não. O ímpio ele vai mostrar. O ímpio ele vai se sentir incomodado. O ímpio ele vai ver aquilo tudo, ele vai, olha, não é para mim, porque a minha natureza é de porco, não é de ovelha. Então ele vai deixar. Mas o salvo não. O salvo ele permanece. O salvo ele fica. Mesmo com as dificuldades, as lutas dele, que ele ainda está vencendo, que Deus ainda está trabalhando no coração dele, mas ele permanece. É impossível alguém há muito e muito tempo se dizendo um cristão e não ter uma transformação genuína em sua vida, quer seja pelas suas atitudes, quebrantamento de pecados, de vícios, né? E de frutificar para Deus, né? Aquele cliente que é só de banco, aquele cliente que não faz nada, né? Então, tem que ter muita suspeita quanto a ele, certo? Porque às vezes ele está só ali, numa igreja, por mera conveniência. Então, no dia em que a conveniência dele acabar, né, no dia que o interesse dele pela igreja acabar, aquilo que estava dando benefício a ele, ele sai. Então, quem nunca entrou por causa de Cristo, vai sair por qualquer coisa. Vai sair, vai deixar a igreja de Deus por qualquer coisa, porque nunca veio por causa de Cristo, né? Então, infelizmente, ocorre isso. Só que, por outro lado, existem cristãos, e aí a gente, até no nosso estudo sobre a maturidade, a gente falou, né, de 1 Coríntios, esqueci agora o capítulo, mas é dito que aqueles irmãos ali em Corinto estavam andando como carnais, né? Como a gente pode notar que existem crentes que podem viver iguais às pessoas do mundo por um determinado tempo, mas sobre eles Deus traz a sua disciplina. Tanto que se a gente olha para Hebreus 13, essa é uma outra evidência para você saber se alguém é salvo ou se alguém não é salvo. É a disciplina de Deus. Se alguém é salvo e está desviado, a disciplina de Deus virá sobre ele. Porque em Hebreus 13 fala que Deus açoita todo aquele que chama por filho, né? E Deus não açoita bastardos. Se ele está sem se alguém está sem disciplina, está fazendo tudo que faz, né? Tudo que quer fazer, está sem disciplina de Deus, é porque aquela pessoa é um bastardo, não é filho de Deus verdadeiro. Então essa é uma outra situação. Aquela pessoa que se diz crente, mas aquela pessoa que está lá no mundo, faz o que o mundo faz, e nunca vem a disciplina sobre ele, mas ele diz que é crente. Então, não é crente. Porque a disciplina de Deus não veio sobre ele. Mas o verdadeiro crente não. O verdadeiro crente ele pode estar andando errado, perdido, vamos dizer assim, né? Desviado do caminho que ele deveria seguir, mas Deus vai fazer de tudo para que aquela pessoa volte, até mesmo trazendo disciplina. Então, tem esse ponto aí. Tem que fazer uma grande diferença. E cada caso é um caso. Tem que examinar, e cada um sabe o seu coração. E aí a última diferença entre justificação e santificação é que
na justificação ou na salvação, há uma obra perfeita nessa vida, tá? Há uma obra perfeita nessa vida. Ou seja, a salvação ou a justificação é a obra perfeita, suficiente e completa de Deus para a redenção do homem. Isso até bate um pouco naquilo que a gente falou agora atrás, né? Ou seja, não é preciso Jesus Cristo e algo mais para ser salvo. Então, quando alguém é salvo, ele é salvo por conta de Cristo, né? Como a gente viu ali no ponto anterior, e isso é suficiente e completo. Não há mais, vamos dizer assim, o que se fazer para você ir alcançando a sua salvação. É uma obra perfeita. Quando Cristo se salvou, ele te salvou para sempre. Ele te transformou em perdido, agora em um salvo. Aquele que estava condenado para aquele que agora goza das bênçãos da vida eterna. Daquele que estava indo para o lago de fogo, para a morte eterna e que agora vai para a vida eterna. Então, essa é uma obra que é perfeita. E aí a gente pode ler Atos 13:39. Alguém que possa ler esse versículo? Atos 13:39 e Romanos 3:28. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, aqui, no discurso de Paulo, a gente percebe aqui que ele diz claramente: olha, o homem é justificado pela fé, né? Pelo ato de crer em Cristo, claro, e não pelas obras da lei ou pela lei de Moisés, certo? Ou seja, não há uma progressão enquanto eu obedeço às leis de Moisés e eu vou ser salvo. Pelo contrário, crer em Cristo, Cristo me salvou completo. Acabou. Né? Não estou meio salvo. Não estou 75% salvo. Estou salvo por completo. Certo? E Romanos 3:28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, aqui Paulo é claro em dizer isso. O homem é justificado pela fé, somente pela fé, e isso já basta para ele ser declarado salvo diante de Deus. Mas na santificação ocorre diferente. A obra de santificação é uma obra não perfeita nessa vida, certo? Ou seja, a santificação não faz a vida do cristão ser perfeita aqui, mas lhe prepara para a vida perfeita nos céus. Então, isso também, irmãos, é algo que a gente tem que ter em mente. Para não cair no que talvez, no outro extremo, né? Então, temos um extremo de pessoas que dizem que você pode fazer tudo, que não tem problema nenhum, porque agora você é um salvo em Cristo. Cristo já te salvou e você agora pode fazer as coisas que você quiser e, e até mesmo libera, né, para que você até mesmo faça coisas que o mundo faz. Então, tem igrejas por aí que vão nessa linha, né, de liberar geral, né, porque você agora é livre em Cristo, então você pode fazer tudo o que você quiser, que não vai ter nada com você, santificação, né? Então, a gente está vendo muito dessa linha. Mas tem um outro extremo, do extremo de achar que a obra de santificação é uma obra que eu vou me tornar muito perfeito, perfeito mesmo nessa vida, no nível que, sabe? E aí as pessoas persistem, persistem por uma santificação, por ser santos, extremamente santos a Deus, que criam uma neurose, né? E aí acontece uma queda, certo? Então a gente tem que ser equilibrado. A gente não pode ser nem em um extremo de liberar geral, né? E nem de um outro extremo de que começa agora a não pode isso, não pode aquilo e até coisas normais e comuns que dá vida, certo? Obviamente existem coisas nessa vida que a gente tem que se poupar, porque são coisas que podem nos levar a pecar. Ou em si não são coisas nem pecaminosas, mas que têm
que pode nos levar a pecar, que tem aparência de ser algo ruim, certo? Mas a gente não pode viver uma vida de austeridade. O que é isso? Como os monges, né? A ideia dos monges era essa ideia, de que, olha, você tinha que se purificar de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, ao ponto em que o que que eles fizeram? Eles iam para o alto das montanhas, construíam castelos, iam viver lá, isolado de todo mundo. E aí, o ponto todo é esse, né? E aí? E o seu chamado para você pregar o evangelho aos perdidos? Onde é que fica? Então a gente não tem como sair do mundo. A gente não tem como deixar esse mundo. Não tem como. Não tem como você não ir para o trabalho e não ver maldade. Não tem como você se isolar a um ponto de que, não, agora eu só quero botar coisas santas nos meus olhos e ponto final. Isso nunca vai acontecer, irmãos. Então a gente tem que ter essa ciência também de que, olha, tem que ter cautela. Eu tenho que aprender a viver neste mundo. Eu tenho que entender que eu vou cair. Eu tenho que entender, claro, que eu vou fazer de tudo para não cair. Mas quando eu cair, eu tenho que também ter a minha mente calma e tranquila de que, olha, eu caí, mas eu tenho o seu Jesus, que conforme 1 João 1,9, eu posso ir até ele, posso pedir perdão e se eu confesso a ele, ele me perdoa. Então, de um lado, eu tenho que me esforçar para ser santo a Deus, mas do outro, eu não posso criar uma ideia de que eu vou ser perfeito nessa vida, no nível aonde eu vou me fazer como os monges, né? Como Lutero, né? Me chicotear toda hora. Então eu tenho que ter essa essa moderação, certo? Para não causar um problema, né? Até mesmo mental, emocional, né? No meu coração com relação a isso, tá bom? Então temos ali Filipenses 3:12 a 14, que mostra que Paulo, olha só, né? Veja, né? Isso que é interessante, né? Paulo, que foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis. Você podia dizer assim, não, esse homem, cara, o fato dele ser transportado para o céu, ver coisas inefáveis, faz dele já quase um anjo já, se não um anjo. Já podia botar duas asas nele, Paulo subir ali tranquilo, olha, maravilhoso. Mas como é que Paulo olha para a sua vida, né? Mesmo ele ele indo para esse nível de Deus ter dado a ele as condições de ver coisas, né, inefáveis. Ele diz ali em Filipenses 3:12 a 14 o quê? Não que eu tenha já recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele se vê nesse processo. Ele se vê nesse processo de que, olha, eu realmente talvez vi coisas inefáveis, e- vi milagres na minha vida, Deus agindo de maneiras, né, grandiosas, só que eu olho para tudo isso e falo assim, olha, não estou perfeito ainda. Eu sei que ainda eu não cheguei lá. Então Paulo tinha essa consciência de que a obra de santificação nessa vida, ela não é perfeita. E que ele por isso tinha que ter calma e claro, ele ia persistir, ele iria prosseguir, ele iria fazer tudo para esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão diante dele, mas com cautela, com calma, né? Sem se tornar alguém aí que vivesse numa condição de extrema santidade, de extremo isolamento e, e com isso se achar, né, mais santo do que o outro por conta disso, certo? E 1 Coríntios 15:53 e 54. E gostaria que alguém pudesse ler esses versículos.
Posso ler, pastor? Pode ler. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, estamos também, irmãos, num corpo, não só a parte imaterial, né, alma, espírito, mas também um corpo que nos dá uma condição que, vamos dizer assim, que nos prejudica em nossa santificação plena a Deus. Como Paulo diz, nós estamos num corpo que é corruptível, um corpo que precisa, que para ele chegar numa perfeição, ele precisa se revestir da incorruptibilidade. E isso só vai acontecer aonde? No céu. Não tem outro local. Será na glória. Nossa vida será realmente perfeita diante de Deus, incorruptível. Não vamos ver mais a presença do pecado, não vamos ter qualquer vislumbre de uma maldade. Esse cansaço, essa dor que você sente, tudo aquilo que você passa no seu corpo, as tentações, seus hormônios em desequilíbrio, né? Os níveis de tudo no seu corpo em desordem, que até te prejudicam também em sua santidade, que a gente olha muito a santidade do ponto de vista espiritual, né? Como se fosse da alma e do espírito. Mas também ela envolve o corpo inteiro. Ela envolve também a nossa vida, a nossa saúde também, certo? Então, se você está muito cansado, como é que você vai se dedicar à leitura bíblica de qualidade e à oração de qualidade, né? Se você não cuida dessa parte também física, isso afeta também o seu espiritual, né? Então, se o seu corpo está doente, isso também vai afetar também a sua alma, o seu espírito. A gente sabe que Deus, claro, pode até usar uma doença para nos trazer para perto dele, mas, no sentido geral, o nosso corpo físico bem, isso vai ajudar também para que a nossa alma também esteja bem. E a alma bem, o corpo também ficará bem. Então há uma relação que é conjunta aqui, certo? Mas a questão que Paulo quer passar aqui é exatamente isso, que no momento em que estivermos no céu, na glória, ressuscitados, né, que é o ponto aqui de 1 Coríntios 15, né, falar sobre também a ressurreição, é naquele momento ali em que teremos nossos corpos perfeitos. Então, a ideia aqui é que a santificação, ela não é uma obra perfeita nessa vida, né? Vamos morrer não plenamente santos diante de Deus, mas vamos abrir os nossos olhos na eternidade, já santos plenamente diante de Deus, porque a glorificação é um ato de Deus, né? Então, essa é a beleza do trabalho. Então, enquanto estamos aqui, estamos preparando, estamos aprendendo a como será a nossa vida no céu. E aí, nesse sentido, para fechar, né, o alvo, o resultado e o modelo e os instrumentos da santificação. Então, o alvo da santificação, aliás, alguém pode perguntar, né, antes disso, mas se eu sou salvo por crer em Cristo, né, por que então eu preciso me santificar? Já não estou garantido no céu, né? Talvez alguma pessoa podia ter essa ideia, pode ter essa ideia, e isso vai de frente com aquilo que a Débora falou, né? De alguém que diz ser crente e nunca se santifica a Deus. Então, é semelhante a alguém que poderia fazer uma pergunta dessa. E a resposta é que essa pessoa realmente nunca foi salva. Porque nenhum salvo que passou pela transformação da conversão, que é nova criatura, do qual habita o Espírito Santo de Deus, dirá que a santificação é desnecessária. Nenhum. Todo salvo em Cristo vai olhar para a santificação como algo necessário para a sua vida. Até porque todo aquele que é crente em Jesus Cristo, ele vai querer ser igual a Deus. Por quê? Porque ele tem a natureza de Deus em sua vida. O Espírito Santo não habita em nós. Então,
O papel do Espírito Santo é o quê? Nos convencer que estamos numa direção contrária à vontade de Deus. É nos tornar santos, como Deus é santo. Então ele vai estar ali falando, olha, não é assim, você é um salvo em Cristo, você é uma nova criatura. Isso daí não é para você. E toda vez que eu e você, como um crente, nós pecamos diante de Deus, eu não sei você, mas eu sinto dor, eu sinto peso, eu sinto uma aflição, eu sinto uma tristeza. E isso é a prova de que você é um salvo em Cristo. É porque você se sente um nojo diante de Deus por conta do seu pecado. Você se sente como se fosse um- algo podre, algo que cheira mal diante de Deus. Você se sente incomodado até que você resolva aquilo. E isso é um reflexo de que você é um filho de Deus. Porque você se incomoda com o seu pecado. E aí, quando está tudo bem na sua vida, pode ver, nos momentos em que está tudo em paz na sua vida, vamos dizer assim, né, que sem nenhuma tentação ou uma perturbação grande na sua vida, você se sente o máximo, porque você está crescendo com Deus. Nos momentos em que você lê mais a palavra, em que você ora, você fica feliz, você se sente satisfeito e alegre. Por quê? Porque da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus te mostra a sua condição de dor e de miséria quando você peca, no mesmo modo, ele nos mostra a alegria do que é viver perto de Deus. Ele nos traz esse ânimo, esse vigor por estarmos perto de Deus. Então, irmãos, um crente verdadeiro, ele nunca vai olhar para a santificação como algo qualquer ou algo que ele pode deixar de lado. Mas ele vai querer, ele vai desejar, ele vai orar. E se na tua oração você não está pedindo por santificação, é porque tem algo errado na sua vida. Se na tua oração você não está clamando a Deus para que Ele te mude, para que você vença pecados, é porque tem algo errado. Então, porque o crente verdadeiro, ele vai buscar isso. Ele vai. Pode ser que você esteja frio, pode ser que tenha um pecado na sua vida que realmente está te impedindo, que você precisa confessar para que, de fato, você cresça nessa santidade a Deus. Mas um crente genuíno, ele vai olhar, ele vai ver, ele vai sentir, ele vai ver a miséria dele. Ele vai retornar para Deus e vai pedir: Senhor, me santifica. Senhor, muda, me transforma, me limpa, me quebra, me quebranta. Ele vai pedir até mesmo mais por sua vida espiritual do que por coisas, por dinheiro, por trabalho, por, sei lá, sabe, qualquer coisa dessa vida. Ele vai colocar a santidade dele em primeiro lugar. E é isso que nós estamos buscando aqui. Então, o alvo da santificação é a glorificação do nosso Deus através da nossa vida terrena. Esse é o alvo. Por que nos santificamos a Deus? Para glorificar a Deus. Você se santifica a Deus por quê? Porque você quer dar alegria a Deus. Você quer ver Deus satisfeito através da sua vida. Você quer que Deus, do alto da sua morada, olhe para você e diga: servo bom e fiel. Né? Existe, irmãos, bênção maior para mim e para você do que o seu Deus dizer de você que você é um servo bom e fiel. Não tem. Você pode ser um milionário, mas como um crente em Jesus Cristo, se você estiver andando errado diante de Deus, você vai se sentir o mais pobre. Agora, você não pode ter nada. Mas se Deus do alto do céu olha para você, enxerga em você um homem bom e fiel, uma mulher boa e fiel a Ele, você tem tudo. E isso é o que basta. Então, o alvo da nossa santificação é isso. É glorificar o nome de Deus através da nossa vida aqui terrena. Está lá em 1 Coríntios 6, 19, 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É uma ordem, né? Glorificai a Deus no vosso corpo. Esse é o alvo da santificação. Nós somos santuários do Espírito Santo, de Deus. Por isso que eu preciso glorificar a Ele. 1 Coríntios 10, 31, né? A gente percebe que logo depois, lá, mais capítulos à frente, Paulo volta e diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E por fim, Efésios 5, 25 a 27. Maridos, aqui, claro, usando a ilustração do casamento, para descobrirmos a obra que Deus faz através da vida de cada cristão da sua igreja, no sentido geral. Mas amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui, ó, o aspecto de santidade, né? Para a apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o que nós aprendemos aqui é que o alvo pelo qual Cristo se uniu à sua igreja, casou com a sua igreja, né, através, claro, da sua morte, né, quando ele se entregou por ela. Quando é que foi o casamento de Cristo com a igreja, né? A gente tem, claro, a gente tem as bodas do Cordeiro lá na frente, né? O casamento eterno. Mas, de fato, a aliança entre Cristo e a igreja, quando é que aconteceu? Na cruz. Quando Cristo se entrega, né? Então, claro, Paulo está falando aqui que o marido também tem que se entregar, né? Dar a si mesmo, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Quando foi? Quando se entregou por ela. E ali há a aliança, há o casamento, né? Entre nós e o nosso Senhor. E aí, agora, o processo de Cristo, o que ele vai fazer com a sua noiva? Ele vai limpar, ele vai lavar, para que um dia ele apresente essa noiva, eu, você, a igreja dele, diante do Pai, sem mácula, sem ruga, perfeita, sem defeito, santa a Deus. Então, esse é o alvo da santificação. Eu não me santifico para me aparecer, mas eu me santifico aos outros, né? Mas eu me santifico para ser apresentado limpo e perfeito diante desse Deus, da qual me salvou.